nossa reflexão nessa noite é... Alguém pegou meu celular. A gente precisa, às vezes, recorrer a alguns escritos. Eu quero ler o texto ali em Hebreus, capítulo 10, e nós vamos falar nesta noite. Nós começamos, semana passada, uma reflexão sobre os grandes clássicos do Evangelho, do cristianismo. Falamos, semana passada, do livro Em Seus Passos que Faria Jesus. Eu fiquei muito feliz, muitos irmãos me pediram a referência nessa semana, e a gente esteve compartilhando. Hoje nós vamos falar sobre já um clássico do século XVI. Esse livro foi escrito no ano de 1678 por John Bunyan, que é O Peregrino. Ele é um dos grandes clássicos da literatura cristã. Quantos aqui já leram O Peregrino? Deixa eu ver. Amém, amém. Um bom grupo. Se você ainda não leu, próxima semana a gente vai ter aqui na livraria. Isso mesmo, né, Ezequiel? Próxima semana a gente vai ter aqui. Você pode adquirir aqui na igreja, que essa vai ser uma livraria missionária aqui da igreja. Tá bom, queridos irmãos? O texto de Hebreus, capítulo 10, eu quero que você olhe o verso 39. Vamos nos fixar no verso 39. Diz assim: nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Vamos falar juntos? Nós, porém, não somos... Na Nova Versão Internacional, nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. John Bunyan escreve o seu livro Peregrino, preso. E ele foi preso porque ele era um pregador sem ter as credenciais que o rei dava aos pregadores naquele período. John Bunyan era inglês e ele morava na Inglaterra, e lá os pastores só poderiam exercer o ofício autorizados pelo rei. John Bunyan, ele teve uma juventude extremamente complexa. Ele viveu uma vida na devassidão, teve uma conversão aos 24 anos, aonde ele teve uma mudança de vida radical. Ele se casou, teve 4 filhas, sua última filha era cega. Ao nascimento da sua filha, quando ela completou 4 anos, a sua esposa faleceu. Passados 2 anos, então, John Bunyan é preso, pregando em uma fazenda, onde ele estava pregando. Ele passa 2 anos preso, e então a autoridade da época diz a ele o seguinte: nós vamos te soltar se você nunca mais pregar. Ele virou e respondeu a eles: se vocês me soltarem hoje, amanhã estarei anunciando a vida do meu Redentor, o meu Senhor Jesus Cristo. John Bunyan permaneceu preso. John Bunyan experimentou o gosto amargo da solidão, o gosto amargo do abandono, o gosto amargo da traição, o gosto amargo de ver suas filhas crescendo longe e sem os cuidados do pai, e principalmente sem os cuidados da mãe. John Bunyan, então, ele entra em um processo depressivo, e numa de suas noites na prisão ele tem um sonho. E nesse sonho existem 2 personagens, o cristão e o fiel.
que são as duas personagens centrais do seu livro, O Peregrino. E a saga desse livro é justamente a saga do cristão que estava numa cidade e, vivendo dentro dessa cidade, ele percebia toda a devassidão que ocorria dentro daquele vilarejo sem fé, que as pessoas estavam vivendo aquilo que hoje nós denominamos a corrida dos ratos. Você corre, mas não sai do lugar. Então, saíam, trabalhavam, voltavam para suas casas, dormiam. E então o cristão, ele foi na casa de uma pessoa, e que essa pessoa fugiu daquele local, porque ele conheceu uma história. E a história que ele conheceu foi uma história de um homem que teve esperança. E esse é o tema central do livro O Peregrino, a esperança. Como encontrar esperança e como viver a esperança. Então, o cristão, decide ultrapassar os limites da cidade onde ele morava. E assim, então, nós vamos tirar a primeira lição sobre o livro O Peregrino, que diz assim: todo crente deve estar disposto a deixar seus filhos, mulher, bens e etc., por amor a Cristo. A verdadeira esperança da vida é nos posta e é nos esclarecida no Evangelho por Jesus Cristo, quando ele fala em Mateus 10, 37 e 39, quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, a perderá. E quem perde a sua vida por minha causa, a encontrará. A verdadeira esperança que nos é posta nos escritos de John Bunyan é justamente a busca que cada ser humano tem, a busca de ser amado. Então, muitas pessoas, buscando ser amado, se entregam, então, a amar totalmente sua família. E o Evangelho nos diz que o Evangelho, a verdadeira esperança e o verdadeiro amor, ultrapassa, inclusive, o nosso amor parental e filial. Isso para nós é muito incompreensível. Mas isso é o que o Senhor Jesus diz aos seus discípulos. Então, querido irmão e querida irmã, você ama ao Senhor, o nosso Deus, de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, com todas as suas forças, mais do que você ama a sua família, mais do que você ama a sua existência, ao seu trabalho, ao seu viver? Essa é uma pergunta que é extremamente inquietante para cada um de nós. Nós, muitas vezes, não conseguimos dizer isso. Eu tenho uma experiência não muito positiva sobre isso. Logo no primeiro ano de casamento, pastor Silvio, a Soraya, super apaixonada, eu estava me arrumando, estávamos indo para um local, eu não me lembro direito aonde que era, ela virou e falou assim, eu faço você feliz, Carlos? Eu falei para ela, nós estamos juntos para um propósito, porque Cristo faz a minha felicidade. A minha esposa começou a chorar, eu não entendia por quê, porque o meu conceito era diferente do dela. Era só um momento de romance, não era outro, nada mais além disso. Mas nós estamos em xeque em nossa vida diariamente sobre qual é o amor maior do nosso viver. Qual é o seu amor maior? É a Cristo Jesus? É o Senhor, o nosso Deus? O cristão, então, ele sai em busca dessa resposta, entendendo que essa busca vai produzir a alegria para ele. Então ele sai da cidade, deixando sua esposa e filho. E ele vai em busca da esperança. Na sua caminhada e na sua trajetória, o cristão, então, passa por uma grande floresta escura, e uma floresta aonde eles falavam que era um pântano.
Um pântano que poderia, as pessoas que atravessassem esse pântano poderiam morrer. John Bunyan vai escrevendo essa história dentro da prisão, e a cada noite, Deus vai falando com ele através de um sonho, e por isso ele vai escrevendo esse livro. E ele, ao escrever esse livro, então, ele tira uma segunda conclusão. Um cristão não está isento de tribulação na sua caminhada. E aí está posto o versículo onde estamos baseando nossa reflexão nessa noite. Nós não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. O cristão, mesmo sentindo a saudade do seu filho, da sua esposa amada, o cristão, mesmo em meio ao medo, da perseguição dos soldados, das situações perigosas no meio da floresta, ele decide continuar enfrentando as lutas e as diversidades. Hoje, se um psicólogo ou um neurocientista estudar a história de John Bunyan, vai dizer que esses eram profundas projeções de sua existência, em que o sonho revelava as suas angústias existenciais. Pode ser, mas mais do que isso, eu tenho para mim que Deus está usando a vida de John Bunyan para traduzir para nós como deve ser a nossa vida como crentes. Hoje, em pleno século 21, quase 500 anos depois que foi escrita esta obra continua sendo atual. No ano agora de 2019 foi lançado o filme O Peregrino. O filme foi premiado. E além de ser premiado, ele também bateu recordes de bilheteria, porque ele foi feito no sentido de uma animação. Vale muito a pena ser visto com a sua família. Mas mais do que assistir, eu recomendo de fato a leitura. A leitura é uma das leituras mais impactantes sobre a vida com Cristo. Principalmente nessa época em que nós vivemos uma época narcisista e que as pessoas querem sempre o prazer e buscam o prazer, não importando o porquê do seu prazer. E pelo seu prazer, são capazes de destruir a sua família, são capazes de destruir a sua história, são capazes e gostam de jogar fora todos os princípios e valores da palavra de Deus. Justamente a reflexão que a irmã Jéssica trouxe na sua ministração. E, de fato, nós estamos vivendo isso, e nós estamos enfrentando essa luta diária. O que, de fato, deve nos trazer prazer, o que, de fato, deve trazer para nós a satisfação. O cristão, saindo em sua peregrinação, ele começa a entender, então, que existe algo a mais nesta vida, que o mero prazer mortal de sua existência. E que mesmo as situações difíceis e as tribulações que ele estava enfrentando, ele decide seguir na sua caminhada. Seguindo na sua caminhada, ele encontra, então, o seu amigo fiel. Ao encontrar o seu amigo fiel, eles passam, então, agora a serem perseguidos por algumas pessoas que estão tentando impedir que ele chegue ao seu destino final. Porque o objetivo daquelas pessoas era impedir com que o cristão e o fiel chegasse até o final, porque chegando até aquele final, coisas grandiosas poderiam acontecer em sua vida, na sua família e principalmente na cidade de onde cristão saiu e iniciou a sua jornada. Então, cristãos vai seguindo e nós chegamos então à terceira lição do livro. Um cristão não deve dormir em sua caminhada. Isso implica deixar de vigiar e se tornar vulnerável aos perigos da estrada. Justamente porque ele chega numa encruzilhada e a pessoa fala para ele, você pode descansar aqui.
o cristão então se põe a descansar. Eu me lembro que o Senhor Jesus, ele convidou os seus discípulos a irem ao Getsêmani, e ele disse aos seus discípulos para que eles orassem e vigiassem, vigiem e orem para que não caiam em tentação. E diante das circunstâncias que nós atravessamos diante da vida, queridos irmãos, somos e estamos sujeitos diariamente a tentações e a provações. O texto que iniciamos a nossa celebração, o texto da adoração, nos diz sobre isso. Somos entregues como ovelhas ao matadouro todos os dias. Mas em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Nós gostamos sempre da última parte do verso, mas nós nos esquecemos da primeira parte do verso. Somos entregues como ovelhas ao matadouro. Por isso que requer de mim e de você vigiar. E como o cristão vigia na base da oração. O que ocorre então? O seu amigo fiel, ele se perde no meio da jornada. O cristão fica enfraquecido, ele se sente então ainda mais abandonado, e agora ele sente o gosto do remorso diante da vida. Você já sentiu esse gosto do remorso diante da vida? Você já olhou para a sua história e percebeu pessoas que você amava e pessoas que deixaram o caminho, deixaram de seguir a Cristo e andar com Cristo Jesus? Quantos de nós estão carregando dentro de si remorsos? Quantos de nós estão carregando dentro de si remorsos simplesmente porque caíram numa provação, numa tentação? Se entregaram a prazeres circunstanciais e momentâneos, ao invés de permanecerem firmes no Senhor e firmes na obra do Senhor. Na história e no enredo do filme, nós vemos então que devemos percorrer o caminho confiando exclusivamente em Deus. Em Deus. O cristão então, ele recebe uma visita de uma pessoa que orienta a olhar a Deus e a buscar o Senhor. Em meio às tribulações, em meio às lutas, em meio às tentações, em meio às nossas quedas, em meio às nossas falhas, nós temos um Deus que permanece fiel e um Deus que continua sendo o porto seguro para toda alma que está cansada, aflita, angustiada, marcada, triste, toda alma que está reclusa dentro de si próprio. Por isso que o autor de Hebreus, no capítulo 12, verso 1 e 2, diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunha, livremo-nos de tudo que nos atrapalha, do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador de nossa fé. Ele, pela alegria que nos fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Manter os olhos fitos em Jesus. O que pode nos dar esperança para a vida? O que pode trazer alegria em meio a dias de caos, em meio a dias de lutas? Somente o Senhor Jesus Cristo. Ele diz que a alegria dele seria completa sobre a vida dos seus discípulos. Como anda a sua alegria, querido irmão? Como está a sua alegria? O biógrafo de John Bunyan fala que quando ele teve esse sonho, e nesse momento da sua história, John Bunyan, ele teve uma mudança dentro da própria prisão. John Bunyan, ele foi recobrado de um louvor em que ele começou a cantar dentro da prisão, mesmo abandonado, mesmo entristecido, mesmo distante de seus filhos. O que pode fazer o louvor? O que pode fazer Jesus Cristo a sua vida? Ele pode te fortalecer. Somente Ele é quem pode te fortalecer. Somente Ele que pode te dar a verdadeira alegria. Não existe uma outra alegria fora do nosso Senhor Jesus Cristo. Não existe nenhuma proposta filosófica
que possa mostrar a você e se revelar a você o amor, a grandeza e o poder que Deus tem para colocar em sua vida e fazer com que isso se exale através de sua vida. O cristão, então, ele chega ao final da sua jornada, encontrando, então, a tão chamada virtuosa esperança. Mas ele precisa atravessar um grande campo para chegar ao seu destino final. Ele avistava ao final o seu sucesso. Ele avistava ao final o seu objetivo, o seu propósito, mas ainda ele tinha que percorrer. E quando ele começou a percorrer, uma pessoa havia lhe orientado: não pegue simplesmente os caminhos mais curtos, não saia da rota, não saia da estrada. O cristão, infelizmente, ele decidiu pegar um atalho, e no meio do atalho, ele sofre, então, perseguição de aves de rapina, de animais silvestres. Ele sofre perseguição, inclusive, de novos embates que vão atrás dele. Queridos, não existe atalho na vida. Não existe atalho para um casamento feliz. Não existe um atalho para uma vida feliz. Não existe um atalho para a vida humana. Só existe um caminho para as nossas vidas, e é o Senhor Jesus Cristo. E Ele é esse caminho, para mim e para você. Por isso que eu e você não podemos nos afastar de Cristo Jesus. A obra O Peregrino, ela impactou ao longo de toda a sua história milhares e milhares e milhares de vidas. Assim como a mensagem do Evangelho tem impactado a vida de milhares e milhares de pessoas ao redor do mundo. Queridos, não se equivoque. O caminho é o Senhor Jesus Cristo. A esperança é o Senhor Jesus Cristo. Este é o Evangelho para mim, para você, para as nossas vidas, para as nossas famílias e para o nosso amanhã. Como que está a sua vida hoje? Nenhum de nós está preso numa masmorra. Como está a sua vida hoje? Nós não estamos em um momento em que perdemos um ente querido. Como está a sua vida hoje? Para você, de fato, se encher daquele que tem a verdadeira esperança. Você está buscando atalhos ainda no meio do percurso da tua história? Você ainda está buscando caminhos que possam te levar a algum sucesso, alguma alegria maior? O Senhor Jesus Cristo disse a mim e a você: eu sou, fale comigo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Só há este caminho. O peregrino serviu de salvação para a vida e a alma de John Bunyan. E, ao final de sua história, John Bunyan, o seu biógrafo registra que John Bunyan falou em um dos seus últimos sermões: devemos estar sempre avançando para o alvo, lutando o bom combate como um soldado. O apóstolo Paulo nos disse isso em 2 de Timóteo 4, 7 e 8. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim,
mas também a todos os que amam a sua vinda. Querido irmão e querida irmã, se coloque em um único caminho, em Jesus Cristo. Se coloque nesta grande batalha, a batalha das nossas almas, a batalha de não perdermos nossa esperança em Cristo Jesus. Combata o bom combate da fé. Pare de ficar procurando atalhos para a sua vida e comece a viver a jornada com Cristo, mantendo os teus olhos fitos em Cristo e não se desviando do caminho dele. Eu estou com os meus 50 anos e eu já vi muitas e muitas aventuras no meio da minha peregrinação e da minha jornada espiritual. Eu já vi muitas e muitas pessoas indo atrás de homens, indo atrás de modismos, indo atrás de igrejas da moda. Eu já vi muitas e muitas pessoas buscando caminhos para preencher a sua alma, mas eu quero dizer para os irmãos nessa noite, o melhor caminho é Cristo Jesus. A melhor caminhada é com Cristo Jesus. Não há outro caminho, querido irmão. Não há outra jornada. É estar com Cristo, viver com Cristo, até a volta de Cristo. Feche os teus olhos. Como que está a sua jornada? Como que está a sua peregrinação? Você está enfrentando alguma luta? Você está enfrentando algum caminho? Você está enfrentando uma batalha que você não conhecia? Você está sendo acometido de jornadas por atalhos que você escolheu? Coloque a sua vida em Cristo Jesus, porque nós somos daqueles que não retrocedem. Nós somos daqueles que vivem em Cristo, que andam com Cristo e não se desviam do caminho de Cristo Jesus. Nessa noite, eu só tenho um convite para você, que você coloque a sua vida em Cristo Jesus. Porque eu conheço este caminho, porque este caminho, na minha jornada, não foi fácil, já foram muitas lutas. Eu já, infelizmente, peguei caminhos que não eram os melhores caminhos, mas nós temos o justo Senhor, nós temos o grande advogado, nós temos o grande pastor, o bom pastor. Esse bom pastor me estendeu a mão quando eu atravessei o vale da sombra da morte. Esse bom pastor se fez presente nos dias que faltavam apoio, cuidado. Esse bom pastor sempre me sustentou. E se você colocar a sua vida nele, ele te sustentará. O Senhor Jesus te sustentará. O Senhor Jesus te guardará. O Senhor Jesus estenderá a mão dele sobre a tua vida, e bondade e misericórdia te cercarão todos os dias. É a Jesus, é em Jesus, até a volta de Jesus. Hoje você quer colocar a sua vida nas mãos do Senhor Jesus? Se esse é o desejo, levanta a sua mão, eu quero orar por você nessa hora. Amém, 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 Senhor Jesus, amém, amém. Fiquemos em pé à presença santa do Senhor Jesus. Hoje é dia especial, hoje é festa. Hoje é festa e louvores nas mansões celestiais.
O que estava longe, hoje se aproxima. E hoje encontra esperança. E hoje se reveste do poder da fé. E hoje encontra o verdadeiro caminho para a sua vida. Coloque-se em Cristo. Viva para Cristo. E espere a volta de Cristo. Ele virá. Ele virá. Ele te guardará todos os dias. A nossa alegria é o Senhor Jesus. A nossa paz é o Senhor Jesus. A nossa esperança é o Senhor Jesus Cristo. Pai querido, Pai celeste, nesta hora, ó Santo Deus, toma as nossas vidas. Esses, ó Deus, que decidiram se aproximar do Senhor e buscar a Ti de uma maneira mais profunda e verdadeira. Abençoa essas vidas, Senhor. Renova os corações nessa hora, Santo Deus. Renova, ó Deus, como o Senhor renovou o coração do Teu apóstolo Paulo e Silas no meio daquela prisão. E eles começaram a louvar e viram, ó Deus, a Tua glória se derramar. Ó Pai Celeste, visita o coração nesta hora, como o Senhor visitou o coração de Marta e Maria, Senhor. Visita o coração, como o Senhor visitou o coração dos Teus discípulos, Senhor. Visita os corações, ó Deus, aqueles corações que estão cansados, que precisam hoje, ó Deus, experimentar essa renovação, e precisam hoje experimentar dessa Tua graça, que precisam hoje experimentar da força do Senhor, do poder do Senhor. Ó Espírito Santo, derrama sobre nós este Teu poder, e toma as nossas vidas em Tuas mãos, e abençoa o Teu povo nesta hora, em nome de Jesus. Amém, e amém, e amém. Nós começamos hoje, às 9 horas, a nossa classe de batismo. E se hoje Deus tocou o seu coração, e você entende que precisa andar neste caminho, se você ainda não se batizou e quer se batizar, venha domingo que vem, 9 horas. Nós estaremos estudando a palavra do Senhor Jesus. E você que está nos visitando hoje, é uma alegria receber você e a sua família. E que Deus esteja abençoando a tua vida. Firme conosco, e que o Senhor te abençoe, e te dê uma semana de vitória e de paz, em nome de Cristo Jesus. E que o amor de Deus Pai, a graça do Filho, o Senhor Jesus Cristo, as consolações do Espírito Santo de Deus, estejam sobre a sua vida, sobre a sua família. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor te livre de todo o mal, que o Senhor te dê a paz, hoje, sempre. Amém, amém e amém.